Eu mudei para Mac. Sim, eu mudei para Mac. Eu amo Linux. Sempre fui usuário de Windows por causa das ferramentas e pela comodidade. E agora eu mudei para Mac. E eu posso me explicar. Desculpa, mas eu posso me explicar. Esta é a minha tela do Mac. E o que eu vim fazer aqui, além de explicar também ah, o porquê que eu estou usando o Mac, é o que eu estou usando no Mac. Eu comecei a mexer com edição de vídeo e edição de imagem para thumbnail, comecei a mexer com coisas mais criativas, e eu também já sabia um pouco da linguagem Swift, que é a linguagem para aplicações iOS e macOS, e eu pensei, por que não? Eu ainda estou com o meu computador Windows, e agora que o macOS está melhor, eu resolvi dar essa chance. Como é minha primeira vez oficialmente no mundo da Apple, eu decidi começar com algo não tão básico, pois eu vou precisar de um certo poder de processamento para edição de vídeo, etc. Só que algo não tão poderoso, não tão exagerado. Então eu resolvi pegar um Mac Air M1, um MacBook Air M1. Para você ter uma ideia, o M1 saiu em 2020, no mesmo ano em que saiu outra linha do MacBook com ainda os processadores Intel, e essa é a diferença de poder dos dois processadores. No momento, eu estou compartilhando a tela, como eu mostrei para vocês. Eu estou usando um outro monitor. Logo eu falo mais sobre o meu setup. Por enquanto é um setup temporário. Eu vou explicar agora o que eu estou usando no meu Mac e o porquê de cada aplicação. Aqui nós temos o belo macOS no Sequoia 15.6.1, se eu não me engano. E esse papel de parede não é padrão da Mac. Vou deixar o link na descrição, é personalizado, não é meu e é pago. Se eu vier aqui sobre este Mac mais informações, vocês podem ver que eu estou usando o meu Mac de 13.3 polegadas e o meu monitor que eu já utilizava com Windows de 1920 por 1080, 24 polegadas. Porém, Mac OS tem um certo problema com monitores externos. Para você ter uma ideia, eu tive que baixar um aplicativo externo que foi desenvolvido justamente para resolver esse problema. Que foi desenvolvido justamente para resolver esse problema. Esse programa se chama Better Display e eu estou utilizando ele agora. Ele liga sempre junto com o macOS. Este é o Better Display que eu baixei para o monitor. Ele deixa você configurar a iluminação do seu monitor. Sim, ele está mudando para mim, para você não vai mudar praticamente nada. E mais um monte de aplicação. Aqui no modo de exibição nós temos várias resoluções a mais que eu posso escolher. Por quê? Porque se eu vier aqui na configuração do sistema, em telas, ele só me dá essas... Calma lá. Ele só me dá essas quatro opções padrões. E você está vendo que aqui está escrito HIDPI. Se eu apertar em mostrar mais resoluções, não tem mais resoluções com HIDPI e o máximo é 1024 por 576. O que é HIDPI? É uma resolução pré-configurada para meio que mesclar com a resolução personalizada da Apple, o que vai dar mais qualidade. Se eu escolhesse qualquer uma dessas daqui, não ia dar a qualidade padrão da Apple. Logo, o Better Display me permite escolher essas opções, que tem esse meio que brilhinho que simula o HDPI das resoluções da Apple. E também tem um tanto de configuração aqui, como taxa de atualização, o máximo do meu monitor é 100. Nós temos modos de cor, nós temos um tanto de coisa. E esse é o HIDPI que eu mostrei da alta resolução. Sem ele, fica tudo um lixo, você pode perceber. Outros programas externos que eu baixei para usar toda vez que eu ligo o Mac são referentes mais aos periféricos. Em relação ainda ao visual, não ao monitor, mas às janelas, eu tenho o Rectangle, que é um dos programas externos mais antigos que o pessoal usa no Mac, que permite você gerenciar as janelas como se fosse o Windows, porque o Mac tem meio que essa dificuldade. Recentemente eles resolveram isso, mas ainda está meio mais ou menos, que é o gerenciamento de janelas. Você pode escolher colocar para a esquerda, para a direita, centro,
igual o Windows mesmo, ou qualquer outro sistema operacional, se eu pegar para abrir o Firefox e eu desligar o Rectangle, você pode ver que eu só tenho esses cantos para arrastar. Aqui não, porque ele está indo para a tela do monitor, mas se não tivesse, ele ia estar escolhendo. Não posso escolher aqui em cima ou aqui embaixo outra tela. E eu também posso tentar aqui as teclas de atalho e não vão funcionar. Agora, se eu vier e ligar o Rectangle, ele vai aparecer aqui. Eu posso dar minha tecla de atalho, que aqui é Ctrl Alt e a seta. No caso do teclado da Apple, seria o Command Option seta, se eu não me engano. E ele estaria configurando para mim a janela do jeito que eu quero. Aqui também eu tenho o Linear Mouse, que é este app aqui, que me permite configurar os botões do mouse. Tem a rolagem também que eu coloquei invertida porque por algum motivo no Mac é invertido. O ponteiro você pode mudar se quiser. Eu melhorei a aceleração dele, que não está melhorada por algum motivo. Aqui no botões é onde eu configurei porque eu tenho os botões laterais do mouse, que é esse mouse aqui. É um... sei lá que mouse é esse. Mas é o mouse que eu peguei para usar nesse Mac porque é o que mais me acomodou com a questão do DPI relacionado ao Mac. E esse programa me ajuda com a configuração dele. Do lado aqui eu tenho o ícone do OBS, que é o que eu estou gravando na tela. Passando agora para os programas que eu uso no dia a dia, que é o que eu tenho no Docker, e alguns não estão no Docker porque eu não acho necessidade. Nós temos o Firefox, que é o navegador que eu uso. Eu uso de vez em quando o Safari porque eu estou tentando me acostumar. Mas o Firefox é o que eu sempre usei, então eu tenho mais costume. Obviamente, o Discord, o curso que eu uso para programar, o cursor que eu uso para programar, eu usava o VS Code, porém o cursor saiu com essas ferramentas de IA, me chamou a atenção, eu não uso bastante assim, mas pela facilidade e pela praticidade, mas ainda assim, eu uso de vez em quando o VS Code para certas aplicações. Para programação ainda, eu uso o Xcode, pois eu para aprender a programar para iOS. Este é só um aplicativo base que eu estou usando para teste. Para aprender Swift, eu já sabia um pouco, só que eu acabei esquecendo porque eu não mexi faz um bom tempo. Passando para o próximo, nós temos o DaVinci Resolve, que é o que eu uso para editar vídeo. Que inclusive é o que eu estou usando agora e é muito bom. E foi um dos motivos maiores de eu ter trocado. O DaVinci Resolve é muito mais otimizado para o macOS. E isso com testes provando. E realmente eu fiz uma edição básica ali de vídeo para verificar se é realmente verdade. E é muito mais otimizado mesmo. A timeline não trava, a renderização das edições não trava, sem contar também com a compatibilidade do iOS e o macOS com o iPhone e o MacBook. A convivência de um com o outro é muito boa. Você enviar um arquivo de um para outro é muito rápido, muito fácil, muito prático. Aqui é o OBS que eu estou usando para gravar, obviamente, a tela. E o GPT, que eu descobri recentemente que também tem um aplicativo para Apple. Ele tem esse ícone que eu mudei aqui para o Xcode para mostrar, onde ele pega a janela que você está usando do Xcode como contexto. Ou seja, ele pode ler a sua janela, ler o que você está fazendo, o que você está programando e te ajudar com isso. Eu não verifiquei ainda se funciona com o VS Code nem com o Cursor, mas isso é uma mão na roda, tipo, enorme. Tá, e vamos lá. Por que o Mac? Há uma diferença muito enorme de um notebook Windows com questão de bateria e um MacBook. Para resumir, o que melhora a situação do MacBook para bateria é justamente o hardware ser construído para o seu software e vice-versa. Tanto que a versão de 2020 que eu uso pode durar até 10 horas longe da tomada, editando vídeo e programando e editando fotos. O poder de processamento também é algo que ajudou bastante, pois se você pegar a diferença do Pro de 2019 para o Air de 2020 é imensa. Este MacBook, como eu disse antes, é 8 GB de RAM, mas ele funciona diferente de notebooks e computadores Windows, porque ele tem o Memory Swap. É bom e ruim ao mesmo tempo. Se eu tenho uma mesa cheia de informações,
à minha disposição, esse é o caso da memória RAM do computador. Eu posso pegar ali na mesa direto qualquer informação que eu precisar, só que tem o seu limite. Se eu precisar de qualquer outra coisa lá, eu vou precisar retirar a informação da mesa e buscar em qualquer outro lugar para substituir, e isso demora. O Memory Swap é um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que ele tem essa mesa, ele tem uma escrivaninha do lado que guarda outras informações, e é bem mais rápido pegar essas informações daqui e trocar com as que estão na mesa do que eu ir lá atrás. Só que você se pergunta aonde é que ele guarda essas informações. Ele guarda no SSD. Ele usa um pouco do seu SSD para guardar essas informações temporariamente. Quando ele percebe que não vai mais precisar, aí sim ele limpa aquela parte e deixa livre para você usar. Porém, o SSD tem a sua vida útil. Então, ficar lendo e relendo toda hora, escrevendo por cima, sobrescrevendo, gasta muito. Ainda mais se for aqueles SSD SATA de disco, pode gastar bastante. Então, ao mesmo tempo que ele é rápido, muita gente diz que tem essa comparação que 8 gigas de MacBook é a mesma coisa de 16 gigas do Windows, mas não é exatamente isso, é só a velocidade que ele pega de buscar informações e trocar com a memória RAM e o SSD. Esses são os motivos básicos do porquê que eu troquei para Mac, e pelo andar da carruagem, eu acho que eu tô satisfeito. Eu tô bem satisfeito. Eu não tenho o que reclamar até agora do Mac, até porque eu tenho meia semana de uso, mas tá me entregando muita coisa que eu não esperava. Muita coisa que eu esperava também, e ainda assim você tendo a experiência por si próprio é uma coisa a mais. Essa foi uma explicação básica de o porquê eu escolhi Mac e como eu estou utilizando Mac. Logo eu vou fazer um vídeo mostrando o setup que eu estou usando agora. Esse daqui é temporário, mas logo eu organizo direito e faço isso em vídeo, porque é conteúdo. E eu preciso de conteúdo. Dito isso, eu vou curtir um pouco mais aqui. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei quando que você tá vendo. Eu bati no meu microfone. Até logo.